Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Saudade que eu tava dessa casa, viu? Só quem fica uns dias sem vir aqui sabe o que é a verdadeira mesmo, o que é verdadeiramente uma igreja. Porque tem muita gente que acha que isso aqui é só quatro paredes, né, um teto, e não é. Toda igreja é um sonho que um dia Deus colocou no coração de um pastor. Da mesma forma que um dia ele entregou um sonho na vida de Davi, que se cumpriu na vida de Salomão. Irmãos, eu vou sair um pouco da minha linha, né, hoje eu vou trazer uma palavra. A gente vai falar um pouquinho sobre Salomão. É um tema que eu acho que todo mundo gosta, né? Vou falar sobre prosperidade, mas um pouquinho diferente do que a gente escuta nas redes sociais, porque eu vou falar sobre prosperidade de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Não é de acordo com o que o guru da internet fala, não é de acordo com aquilo que o pastor que você nem conhece, e às vezes a gente encara aquilo como uma verdade fala, né? Eu vou falar aquilo que Deus tem para nós através da vida de Salomão, através do que foi feito na vida de Salomão. E para começar, eu queria falar o seguinte, que nós como cristãos, né, como povo de Deus, às vezes hoje a gente é bombardeado por informações, né, na internet, a gente escuta isso todo dia. Mas o que a gente tem que entender? Que cristão vive no mundo. Eu já falei isso aqui um monte de vezes, mas vou repetir de novo. A gente não vive pro mundo. Por que eu estou falando isso? Porque nós como cristãos, a gente tem que sair da manada. Esse é o primeiro tópico que eu vou abordar hoje. O que é sair da manada? É sair do meio da multidão. Cristão não vive de acordo com o que o mundo prega. Cristão não vive de acordo com o que o cara da rede social fala, a não ser que dentro daquilo que ele te fala tem princípios bíblicos. A gente vive de acordo com princípios bíblicos, não o que o guru da internet está te falando, porque às vezes o que eles pregam, o que eles falam, distorce aquilo que Deus quer na nossa vida. E o que acontece? Às vezes a gente não experimenta daquela prosperidade que a gente tanto anseia. Por quê? Porque você está escutando aquilo que não tinha que escutar. Você está dando ouvidos para aquela pessoa que não tinha que dar. Por quê? Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de domínio daquilo que você tinha que dominar, que é a palavra de Deus, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prosperidade de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida. Não é aquilo que o guru da internet fala. Porque o que o guru da internet hoje fala? Todo mundo da internet hoje tem um método novo, tem uma fórmula nova, né? Tem algo de diferente para te entregar. Mas eu tenho uma coisa para te falar nessa noite: a roda já foi inventada. A roda já foi inventada. Então não tem nada de novo ali. O Galvão Bueno falou uma coisa que eu achava muito interessante na Fórmula 1. Ele falava assim: na Fórmula 1 nada se cria, tudo se copia. E hoje no mundo não é diferente. O mundo é feito de fases. As fases das invenções já passou. Nós estamos na fase do aperfeiçoamento. Então tudo que a gente acha hoje é algo que foi aperfeiçoado. E o que esse povo fala hoje na internet, a maioria deles, do que eles falam, está na Bíblia. Hoje nós vamos ver isso na Bíblia. O que Salomão fez para ser o homem mais próspero que a Bíblia já falou. O que Salomão fez, que ele foi o homem mais sábio na Bíblia. É isso que nós vamos fazer hoje. E aí eu estudando a respeito da vida de Salomão, eu descobri uma coisa. Vai ter muita gente que vai falar que eu estou doido. Salomão foi o cara que mais vendeu o curso. Vocês acreditam nisso ou não? Foi o cara que mais vendeu o curso até hoje. Foi o cara que mais fez assessoria até hoje. Foi Salomão. E tem gente que acha que inventou a roda. Igual eu falei, a roda já foi inventada. E quem inventou foi Jesus Cristo. Quem inventou essas fórmulas miraculosas que o povo usa, não foi eu, não foi eu não vou citar nome, porque eu ia citar, mas eu não vou fazer isso, porque eu acho isso uma falta de respeito. Então eu não vou citar nome de ninguém de internet. Esses gurus da internet, eles acham que estão inventando uma coisa nova, e não inventou nada. Deus tem a fórmula para você prosperar. Deus tem para você aquilo que você precisa para ser próspero nessa terra. Eu não estou falando que você não tem que escutar ninguém de internet. É lógico que tem.
Tem muita gente ali que tem conteúdo para te entregar, mas cuidado com aquilo que você escuta. Cuidado com aquilo que você traz para dentro da tua casa. Então o texto que eu vou usar, eu vou tratar de 3 princípios. 1, obediência. 2, saber pedir. E 3, andar com as pessoas corretas. Então vamos tratar desses 3 tópicos. E no final eu vou falar sobre o 4º ponto que eu separei, que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas paixões, porque Salomão caiu por causa das paixões que ele tinha. Nós vamos falar disso no finalzinho da pregação, nós vamos falar sobre isso. Então, o primeiro texto que eu separei é 1 Reis 2:3. Coloca aí para mim, Cal, fazendo favor. Quem quiser acompanhar na Bíblia, 1 Reis 2, capítulo 2, versículo 3. Amém, igreja? Então em 1 Reis capítulo 2 versículo 3 fala assim: e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizestes e para onde quer que fores. Amém? Então isso aí foi Davi falando para o filho dele, para Salomão. Foi Davi no final do reinado dele, quando ele entrega vai passar a coroa para o filho dele, para Salomão. Ele dá um monte de conselho para Salomão. Isso aí foi um dos conselhos. O que Davi está falando para Salomão? Para ele guardar os caminhos, os conceitos que Davi tinha, que era a lei de Moisés. Então, se a gente for estudar o que Salomão, a passagem de Salomão na Bíblia, não tem nenhum lugar que fala que ele respeitou todos esses ensinamentos que Davi deixou para ele. Mas o que a gente pressupõe? Salomão não foi o homem mais rico da Bíblia? Então assim, não tem nenhum lugar falando que ele respeitou, mas tende-se a entender que ele respeitou isso no início. No final ele perdeu a mão, né? No final, ele começou a adorar outros deuses, né? Teve uns problemas com mulheres, porque o cara tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Eu vou falar sobre isso no finalzinho. Mas Salomão, entende-se, se nós nos aprofundarmos no texto e fizermos uma analogia do texto aqui em 1 Reis, a gente vai entender que Salomão respeitou isso, porque Deus honrou ele. Ele foi o homem mais rico da terra. Ele foi o cara mais sábio. Então a primeira coisa que a gente tem que entender: se você quiser ser próspero nessa terra, você tem que aprender a respeitar princípios bíblicos. Tem muita gente que ora, pede e não acontece. Por que não está acontecendo? Primeiro, a gente tem que começar a fazer uma analogia da nossa vida como cristão. Como que é a minha conduta de vida hoje aqui? A gente ora, pede, Senhor, mas eu queria ser próspero. Senhor, mas isso não acontece na minha vida. Eu estou esperando, e aquilo que eu quero não acontece. Por quê? Você dá bom testemunho? Lá no seu trabalho, você trabalha lá como se você estivesse trabalhando para Deus, que é uma das palavras, tem uma palavra de Deus que fala isso. A gente tem que trabalhar como se a gente estivesse trabalhando para Ele. O seu testemunho como cristão, onde você anda, onde você está, é um bom testemunho? Você é uma pessoa honesta, de verdade. Eu não estou aqui para criticar e nem apontar dedo para ninguém, mas você verdadeiramente honra todos aqueles seus compromissos? Você é aquela pessoa que tudo aquilo que você fala, você cumpre? Nós como cristãos, a gente tem que ser pessoas de uma palavra só. Nós temos que dar bom testemunho onde a gente estiver. Todos os princípios bíblicos que tem na Bíblia, eu não vou falar que a gente vai conseguir cumprir com 100% de certeza tudo que está aqui, mas a gente tem que ter um esforço. A própria Bíblia fala que a gente tem que se esforçar. O reino dos céus é conquistado pelo esforço. Então a prosperidade que você quer para a sua vida também é conquistada pelo esforço. O esforço de quê? O esforço de cumprir aquilo que Deus te pede.
né? A gente tem que cumprir aquilo que Deus pede para a gente. Aí com certeza tudo aquilo que você fizer vai ser abençoado. Aí a pessoa quer a prosperidade para ela, mas aí ele dá um mau testemunho. É um cara, eu vou falar por mim, eu já fui um cara extremamente mal educado. Já falei muita coisa para minha esposa que eu tinha que pedir perdão para ela pro resto da minha vida. Mas Deus transformou minha vida. Então o que eu estou falando? Que a gente como cristão, a gente tem que melhorar cada dia que passa. Na sua caminhada tem que ter melhora. Na sua caminhada como cristão tem que ter transformação. Então, senão como que você vai experimentar o melhor de Deus? O extraordinário de Deus é para todos nós, mas a partir do momento que você assume um compromisso com esse Deus que eu estou falando. Então aprenda a cumprir princípios bíblicos, que com certeza, da mesma forma que Salomão foi o cara mais rico da terra, não vou falar riqueza, porque riqueza e prosperidade tem diferença. O cara rico é aquele cara que só tem dinheiro. Salomão não, Salomão foi próspero, é diferente. Prosperidade e riqueza é diferente. Eu vou falar igual a gente falava quando a gente era menino, é igual, mas é diferente. Então assim, riqueza e prosperidade é diferente. Prosperidade é você ter uma vida plena em todas as áreas. Um casamento abençoado, uma situação financeira boa, um bom emprego ou uma boa empresa. Isso é uma vida próspera. Dinheiro por si só não se concretiza, não se materializa na sua vida como prosperidade. Dinheiro é riqueza. Porque tem muita gente que a hora que a gente fala de prosperidade e de riqueza, o cara fala assim, o pastor Marcelo já falou sobre isso. Ah, mas o fulano lá nem na igreja vai e é rico. Com certeza, ele é rico, mas ele não é próspero. Por isso que eu estou te falando que riqueza e prosperidade é diferente. Prosperidade vai muito além daquilo que está na sua conta. Vai muito além do carro que você anda. Prosperidade traz paz de espírito. Por isso que prosperidade é para nós que estamos aqui hoje no domingo, servindo a Deus, cumprindo aquilo que Deus pede para a gente e nos esforçando para cumprir princípios. Prosperidade é para o crente que põe o joelho no chão e fala: Senhor, muda a minha vida. Eu era o sem educação, eu era o cara grosso, eu era o cara que não cumpria com meus compromissos, mas hoje eu vou cumprir. É para esse cara que a prosperidade vem. Eu não estou falando de perfeição, mas eu estou falando de crescimento como cristão. Eu não estou falando de perfeição, mas eu estou falando de caminhada para próximo de Cristo. É disso que a gente tem que correr atrás. Então esse é o primeiro princípio, obediência. Segundo princípio, saber pedir. O que Salomão pediu para Deus quando Deus visitou ele? Salomão pediu sabedoria. Então eu vou pedir coloca para mim 2 Crônicas 1:10. Tudo que eu vou falando aqui eu vou mostrar na Bíblia. Não foi o Douglas que inventou, não é eu que acho não. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este teu grande povo? Então o que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. E o que é mais interessante sobre o pedido que Salomão fez para Deus? O pedido que Salomão fez para Deus não estava relacionado à vida dele. Ele pediu porque ele queria abençoar a vida do povo de Deus. Então muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de saber pedir. Às vezes a gente pede um carro para Deus, vou usar o exemplo do carro, mas a gente nem condições de manter aquele carro a gente tem. Então você tem que ter sabedoria naquilo que você vai pedir para Deus. Às vezes a gente pede uma casa, se eu ganhasse uma Ferrari, eu não tenho condições de manter uma Ferrari. Então o que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. Sabedoria para quê? Para poder chegar onde ele tem que chegar. Então às vezes a gente tem que tomar muito cuidado. E o que acontece? O coração do ser humano, a Bíblia fala que nós temos o coração enganoso. E tem uma passagem na Bíblia que fala que a gente pede, mas a gente pede mal. Agora como que a gente vai fazer para pedir bem então? Se nosso coração é enganoso, e se a gente pede, mas pede mal.
nós temos que aprender a pedir sabedoria do Espírito Santo de Deus. Senhor, derrama sobre mim sabedoria, para eu poder saber o que eu tenho que pedir para o Senhor. Senhor, fala no meu coração o que eu tenho que fazer para eu poder chegar naquele objetivo. A primeira coisa que a gente tem que ter na vida é um objetivo. Objetivo de acordo com aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Mas se você não tiver um objetivo, se você não tem uma meta, como é que você vai chegar em algum lugar? Você não tem para onde andar, você não tem um norte. É igual um barco. Quando a gente pega um barco ali, que a gente sai do porto, ele já tem um lugar para ir. Ele não sai à deriva. Então tem muita gente hoje que está à deriva no mundo, não tem um objetivo. Está pulando de gai em gai, está igual o papel na ventania. O lado que o vento toca vai. Então a gente tem que ter objetivo na vida e saber pedir, igual Salomão fez. E através daquilo ali, Deus se agradou tanto daquilo que Salomão pediu, que ele deu muito mais do que ele queria. Ele deu para ele muito mais do que ele queria. Além da sabedoria, ele foi o homem mais rico da terra. Igual eu falei, no finalzinho eu vou te mostrar como Salomão foi o maior vendedor de curso da internet. E lá naquela época não tinha internet. O terceiro passo: andar com pessoas sábias. Salomão, às vezes a gente acha que por causa da sabedoria dele, ele tomava todas as decisões dele sozinho. Ele não tomava. Ele tinha pessoas, porque vai chegar num certo ponto que a gente não dá conta mais de tomar conta de tudo sozinho. E ele foi um cara tão sábio que ele dividiu responsabilidades, né? Ele aprendeu que se ele tivesse pessoas capacitadas, pessoas que tivessem um bom conhecimento do lado dele, ele ia progredir cada dia mais e mais. E às vezes a gente quer chegar em algum objetivo. Um exemplo, eu quero ser tem uma oficina mecânica maior de Catalão. Um exemplo, eu vou usar o exemplo do irmão Giovanni. Eu quero ter a maior oficina mecânica de Catalão. E com quem que você está andando? Qual que são as suas companhias? Às vezes a gente vai ter que trocar de companhia. Vai ter que mudar a lista de endereços de amigos. É igual o pastor Marcelo fala. Às vezes você quer ser o melhor mecânico de Catalão, mas você está andando só com os cozinheiros. Às vezes você quer ser o melhor mecânico de Catalão, mas você está andando só com o cara que joga sinuca. Você nunca vai ser o melhor mecânico. Então se cerque de pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu. De preferência, pessoas que têm princípios bíblicos. Pessoas que têm temor de Deus. Para que elas possam ter os mesmos objetivos que os seus. Mas irmão, se eu quiser virar o maior empresário do ramo de móveis em Catalão hoje, eu não conheço ninguém que mexe com móveis, a minha carteira de amigo eu não tenho como eu chegar nesse tipo de pessoas. Aí eu vou falar uma coisa que um guru da internet falou, que das poucas coisas que eles falam, eu vou concordar com ele. Se você não tem como andar com os melhores naquilo que você quer, arruma uns 3, 4 doidinhos aí que tem a mesma vontade que você e anda com eles. Porque pessoas com o mesmo objetivo têm muito mais facilidade para chegar onde eles querem. Então Salomão aqui mostrou isso para a gente. Que o quê? Que quando você tem pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu, debaixo de um princípio bíblico, as coisas andam. As coisas fluem. Por quê? Porque Deus faz parte do seu negócio quando você está nessa pegada. Deus está com você aonde você estiver. A palavra de Deus fala que com todos os lugares que você colocar a planta dos seus pés, lá Ele estará com você. Mas para que você desfrute desse poder, você tem que estar com pessoas com os mesmos objetivos. Você tem que estar com pessoas que têm temor de Deus, com pessoas que experimentam disso que nós estamos falando aqui hoje. Amém, igreja? Põe para mim, Cauã, 1 Reis 12, 6 e 7. Esse aqui é o filho de Salomão. É bom que aqui nós vamos enxergar, nós vamos conseguir extrair duas coisas desse texto. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo?
Aqui é o filho dele, Salomão. O que Salomão fez quando ele assumiu o reinado? Depois de Salomão, não. O que o filho de Salomão fez quando ele assumiu o reinado? Ele não ouviu os conselhos dos anciões que aconselhavam o pai dele, que era Salomão, e escutou pessoas novas, jovens. Eu não tenho nada contra jovens, mas a gente tem que entender que tem certos assuntos que necessitam de um pouco mais de experiência. Então, às vezes, você está se aconselhando com as pessoas erradas. Às vezes, você está pedindo conselhos para pessoas que não têm aquilo que você quer, não têm aquilo para te oferecer. E aqui a gente enxerga duas coisas nesse texto. Que quando a gente está cercado com as pessoas certas, igual eu já falei no começo, as coisas andam. Mas quando a gente está cercado com as pessoas erradas, a tendência é do negócio não andar. Então, se cerque de pessoas que tenham experiência naquilo que você faz, que tenham temor de Deus. Esses são os 3 pontos. O 4º ponto é o seguinte: Salomão, ele chegou a ser o homem mais próspero do mundo, mas ele perdeu a mão no final da caminhada dele. O que aconteceu? A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas paixões, porque a maioria de nós gosta de alguma coisa. E eu vou usar meu exemplo hoje. Não vou usar exemplo de ninguém, porque eu era um cara extremamente obcecado por estética. Extremamente obcecado. A chegar no ponto de ir no aniversário e não comer nenhum doce. Quem aqui já fez isso? Hoje eu não sou assim mais. Então o que eu estou querendo te dizer? Cuidado com aquilo que você venera. Cuidado com as suas paixões, porque Salomão mostra para a gente que ele foi o homem mais sábio da terra. Mas mesmo com toda a sabedoria dele, no final da vida dele, ele perdeu a mão com o reinado dele. Não perdeu? Por quê? Por causa das paixões que Salomão tinha. Porque quando a gente começa a se aprofundar no texto e fazer uma analogia dele, o que a gente enxerga? Um cara que tem 700 esposas e 300 concubinas, você acha que a vida dele foi boa? E para acabar de inteirar, o que você acha, irmão Rafael? 700 esposas e 300 concubinas. Então, meus irmãos, cuidado com as suas paixões, porque às vezes essas suas paixões é que vai te tirar do seu caminho. A derrota vai ser decretada em cima daquilo que você gosta. Então tenha controle. E a gente tem que tomar muito cuidado com sabedoria, porque sabedoria e loucura andam muito perto uma da outra. Vocês sabiam disso? Sabedoria e loucura, a linha que divide uma da outra é muito próxima, é muito fina. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas pessoas que são muito inteligentes, eles andam muito próximo da loucura, porque a cabeça do cidadão não para. A cabeça do cara não para, é 24 horas por dia pensando, maquinando. Então assim, a gente tem que tirar uma hora, um lugar, para a gente poder descansar de vez em quando, né? Porque cabeça que não para, uma hora estoura. Cabeça que não para, uma hora entra em colapso. É igual o carro, pega um carro, liga ele, deixa ligado e não desliga, ele estoura. Então vamos ter cuidado com os excessos, né? Vamos ter sabedoria, da mesma forma que Salomão teve. E agora eu vou dar um conselho para os casais, porque eu falei que todas as vezes que eu fosse trazer uma palavra, hoje eu não vou bater em ninguém, né, irmão Faio, igual você fala. Eu vou aconselhar. Casais, problema no casamento, dificuldade no casamento, andem com casais que estão com um nível acima de vocês. Com certeza tem alguém próximo de você. Se não tem, comece a procurar. Casais que estão vida financeira estruturada, casamento estruturado, cola nessas pessoas. Está com dificuldade no casamento, tenha sabedoria. Tem muita gente que tem um casamento bom para poder te oferecer um conselho, para poder te oferecer um ombro. Então cola nesse tipo de casal. Não adianta nada você estar com um problema lá, querendo largar da sua esposa, você vai pedir conselho para um cara que mora do seu lado, que está quase matando a mulher dele. Você acha que ele vai te dar algum conselho bom? Não vai. Ele não vai te dar um bom conselho. O conselho dele vai ser o mesmo que você está pensando: larga da sua mulher. Então se aconselhe com casais que estão um nível acima do seu.
Tem muitos casais que têm muita bagagem para oferecer. Então, casais, aprendam a pedir conselhos para quem tem para dar. Amém? Agora eu vou mostrar por que Salomão foi o maior vendedor de curso. Eu acho que é a parte que todo mundo estava esperando. Coloca para mim 1 Reis 1 a 7. 1 Reis 10, 1 a 7. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu respostas a todas as suas perguntas, nada ficou oculto ao rei. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Ela ficou impressionada com aquilo que ela viu na casa de Salomão, porque ela já tinha ouvido falar, né, da grandeza de Salomão, mas ela não imaginava que era esse ponto. E disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram metade. Sobrepusestes em sabedoria e bens a forma que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados esses teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agradado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância, como que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Só até isso. Nessa época, quando as pessoas iam se aconselhar com os reis, a cultura do povo era o quê? Todas as vezes que ele ia se aconselhar, ele levava presentes. Aí o que acontece? Hoje, o que esse povo da internet faz? O que eles vendem hoje? Sabedoria. E o que Salomão tinha para entregar para o povo da época? Sabedoria. Então Salomão foi o cara que mais vendeu o curso. Por que eu estou falando isso? Porque ele tinha o que esse povo tem hoje. E foi a internet que deu para ele essa sabedoria? Foi Deus. Então o que está faltando para a gente ser próspero? Pede para Deus, meu irmão. Para que você está pedindo para o cara da internet? Pede sabedoria para Deus, pede uma direção para Deus. Salomão foi o maior vendedor de curso. Acabei de mostrar para você. Ele vendeu sabedoria. Agora eu vou usar um nome, mas vou falar bem do cara, não vou falar mal. O Pablo Marçal, quanto que ele cobra hoje para você sentar na mesa dele? E o que esse povo fazia? Ele saía de onde eles estavam para sentar na mesa com Salomão. Então é o que eu acabei de falar. A roda já foi inventada. Esse povo não faz nada de novo, não. O que eles fazem hoje, Salomão fazia naquela época. E ele não tinha Instagram, não tinha Facebook, era o homem mais famoso que tinha na terra e o mais sábio. Mas por que ele tinha isso? Porque ele tinha um Deus, meu irmão, que falava por ele. Ele tinha um Deus que soprava o nome dele em todos os cantos da terra. Então o que está faltando para você? Pede para Deus. Pede para Deus: Senhor, eu tenho o meu negócio, eu quero que tenha o meu nome Catalão inteiro, eu quero que Catalão inteiro me conheça. Fala com Deus aí. Faz igual o Salomão fez. Ele foi o maior vendedor de curso. Foi ou não foi? Vocês entenderam?
Por que eu estou falando isso? Porque hoje, quando a gente pega um telefone, o que mais tem hoje no telefone é um arrasta para cima. Arrasta para cima. Hoje eu vou te entregar uma chave. Eu descobri um método. Eu não estou falando mal de ninguém. Com certeza essas pessoas têm algo para te entregar. Mas o que eu estou querendo te dizer é que ali você não vai achar o que você precisa se primeiro você não estiver em conformidade com Deus. É isso que eu estou querendo te dizer. É lógico que o cara tem alguma coisa para te entregar. Eu não estou aqui para denegrir a imagem do cara e nem o serviço dele. Tem muita gente boa na internet. Mas o problema disso é que isso vai te criando uma ansiedade tão grande, uma vontade tão grande de crescer, de melhorar de vida, que às vezes te leva para um lugar que se chama ansiedade. E a ansiedade destrói a gente. A ansiedade destrói pessoas, porque a ansiedade é a porta de entrada para uma depressão. E a maioria das depressões hoje está vindo desses lugares. Então cuidado com o que você faz na internet. Por isso que eu estou falando, sai da manada. Eu fiquei 1 ano e meio mais ou menos mexendo com day trade. E eu li uns pedaços de um livro de um cara, chamava Saindo da Manada. Ele falava muito sobre isso. Porque hoje a gente vive numa corrida de ratos. E nós como cristãos, a gente tem que ser diferente. A palavra de Deus fala que nós somos luz. Nós somos luz, nós somos farol aqui nessa terra. Só que para você ser farol, você tem que ser diferente do que você enxerga lá no mundo. Não tem jeito de você ser farol num lugar onde todo mundo faz a mesma coisa. Então sai da manada, meu irmão. Volta para Deus em vez de você voltar para as pessoas do mundo. Aí o que acontece? O cara fica ali na internet te oferecendo um curso para você, aí ele fica rico te ensinando a ser rico. O cara não é rico. Ele fica rico te ensinando a ser rico. Porque ele enxerga no quê? Quando ele compra um curso e ele vê que o curso não vai te fazer ficar rico, o que ele faz? Vende curso daquilo. É isso que as pessoas fazem. Eu não estou falando que é errado. Eu estou falando que o que vai deixar que deixou a pessoa rica não foi aquilo que ele faz, foi o curso que ele vendeu daquilo que ele está querendo te entregar. Eu vou usar um exemplo para me encerrar. Um exemplo da minha esposa. Ela tem um salão. Ela compra um curso para aprender a fazer escova. Rapidinho para nós terminar. Ela compra um curso para poder fazer escova. Aí ela começa a fazer escova de acordo com o curso que ela fez. O que ela vai enxergar durante esse processo? Que fazer escova igual o cara ensinou não vai dar dinheiro. Sabe o que vai dar dinheiro? Quando ela tiver expert na escova, vender curso de fazer escova. Então o que deixa essas pessoas ricas não é o curso que você compra, é vender curso daquilo que você faz. E aí eu vou falar de verdade. Aí a internet funciona mesmo. A internet é uma mina de dinheiro para quem sabe trabalhar nesse padrão. De verdade é. Mas assim, a gente tem que comprar aquilo consciente. Aquilo ali não vai te deixar rico. Eu não estou aqui para dar consultoria, né? Eu estou aqui para falar da palavra de Deus. Mas se alguém quiser falar comigo depois, eu vou te explicar direitinho como é que funciona. Te explico direitinho como é que funciona as técnicas desse povo da internet. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada. Amém? E que Deus possa ter falado ao coração de cada um, né? E que nossa semana seja uma semana extraordinária em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Que Deus continue abençoando o irmão Douglas e toda a igreja. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem falado à igreja. Quero mandar um abraço também para todos os nossos telespectadores, né, que estão ao vivo hoje no YouTube. Também está sendo compartilhado no Facebook. Que Deus possa abençoar a sua vida também. E você que está na sua casa também receba essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe poderosamente. Vamos nos colocar de pé nessa noite? Glória a Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que a gente possa crescer a cada dia, né? Assim como Abraão, no livro do Gênesis, no capítulo de número 26, mostra que Abraão, ele respeitou os estatutos, ele obedeceu às leis e os mandamentos de Deus antes mesmo da lei ter sido dada, porque já estava no coração dele. Então que a gente possa
também na nossa vida, a gente entender isso, porque a própria graça é uma lei. Tem regras, tem uma série de versículos estabelecidos na graça. Por exemplo, quando Jesus fala que o que está escrito na lei, não adulterarás, né? Então o homem não podia adulterar com uma mulher, nem uma mulher adulterar com um homem. Aí perguntaram para Jesus, e Jesus disse: eu porém vos digo, só de olhar você já adulterou. E aí? Qual que agravou? Parece que Jesus veio para apertar a coisa, porque o texto de Jesus era muito mais severo do que a lei de Moisés. Então a gente precisa entender que sempre houve graça e sempre haverá lei. E se a gente entender isso no nosso coração, a gente vai começar a amar a Deus voluntariamente, sem opressão, sem uma coleira no pescoço, porque tudo que Ele tem é um pai doando para um filho, e Deus mais tem para nos abençoar do que o inimigo para tirar. Amém? Vamos levantar as nossas mãos para os céus e todos juntos vamos declarar assim: que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja conosco hoje e eternamente. Podemos dizer um amém? Podemos dizer um glória a Deus? E um aleluia, aplaudindo ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Deus te abençoe. Quero aqui também agradecer aos nossos visitantes que estiveram aqui hoje, nos dando a honra da sua visita. Muito obrigado pela visita de todos vocês. Que Deus abençoe e até o próximo domingo.